abençoar. Então, meu Deus, estende a tua mão para esse povo e venha, meu Deus, prosperá-los de forma extraordinária, para que fique sabido que o Senhor é o Deus que atende o clamor, que o Senhor é o Deus que responde o clamor, que o Senhor é o Deus que abençoa quem clama ao Senhor de todo o coração. Meu Deus amado e querido Pai, que venha cair por terra a miséria, que venha cair por terra a derrota, que venha cair por terra o fracasso, que venha cair por terra toda humilhação, que venha cair por terra o desprezo, o descaso, que venha cair por terra tudo aquilo, Pai, que não vem da sua parte. Meu Deus, exalta esse povo, exalta essas pessoas, engrandece a esse povo. Meu Deus, faça com que estas pessoas, elas venham tomar posse do milagre, elas venham tomar posse da vida regalada, elas venham tomar posse da prosperidade na vida de cada uma delas. Pois, ó Deus, se o Senhor não fizer isso, quem, meu Deus, irá fazer? Quem, meu Deus, irá abençoar, irá reverter esse quadro? Então, meu Deus amado e querido Pai, estende a tua mão, Senhor, estende, meu Deus, a mão poderosa do Senhor e opera o milagre, e opera de forma extraordinária. Igreja, levante as suas mãos e levante o mais alto que você puder e diga para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu não aceito a miséria, o fracasso na minha vida. Derrama agora uma unção especial do teu Espírito, do teu poder nas minhas mãos, e quando eu as colocar no alto da minha cabeça, que toda amarração, que toda miséria, que todo fracasso, que toda derrota venha sair da minha vida hoje, em nome de Jesus. Coloque as mãos na sua cabeça e feche os seus olhos, porque o Espírito do Senhor está passando de vida em vida, de pessoa em pessoa, e se houver um mal amarrando a sua vida, esse mal vai cair por terra, esse mal vai te abandonar, esse mal vai sair do teu caminho a partir de agora, pela autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, derruba esse demônio, derruba essa amarração, derruba o olho grande, derruba a inveja, derruba, meu Deus, tudo que tem dado errado na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu não aceito este mal na minha vida, em nome de Jesus. E Jesus jogue as mãos para trás e diga: a miséria, o fracasso, a derrota, o olho grande, sai, 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 e sai. Olhe na minha mão e receba o seu milagre, a sua vitória, e receba a prosperidade, a restauração da tua vida, em nome de Jesus. Diga: eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Diga glória a Deus. Glorifica a igreja bem forte o nome desse Deus. Amém. Diga glória a Deus. Pode sentar. Você orou com muita fé e acredita que Deus, Ele está abençoando a nossa vida nessa noite. Amém, gente? Amém, amém, igreja? Amém. Abra sua Bíblia nesse momento no livro de Salmos. Você que me acompanha em casa, abra sua Bíblia também, se você puder, em nome de Jesus, no livro de Salmos, no capítulo 1 de Salmos,
quero que você atentamente preste atenção nessa palavra, porque tem muita gente com a vida amarrada, tem muita gente que não cresce, gente que não prospera, porque tem dado ouvidos a pessoas erradas, porque tem dado ouvido a pessoas escarnecedoras, porque tem dado ouvido a pessoas que não tem nada da orientação de Deus para te abençoar. Tem muita gente que não consegue crescer por causa disso. E pior, ela deixa de dar ouvido ao que vem de Deus, ao que vem do Pai, para dar ouvido àquele que não tem direção nenhuma do Espírito Santo. Por essa razão, a vida de muita gente está amarrada. Por essa razão, a vida de muita gente não vai para frente. Por essa razão, a vida de muita gente está um caos. Muitos que andam com você, ou que você anda com eles, são pessoas escarnecedoras, são pessoas que não têm a mesma fé, que não seguem o mesmo Deus que você segue, e com isso as teses deles são carnais. E se você concordar, e se você resolver andar com eles, dar ouvidos a eles, aceitar os conselhos deles, você está amarrando a sua vida. Vocês estão entendendo, sim ou não? Você que está em casa está entendendo também? Você está amarrando a sua vida, você está amarrando o seu caminho. Olha o que diz aqui, ó. Levante a Bíblia. Pai, em nome de Jesus, abençoe a nossa vida através desta palavra, e que nada venha do homem, mas tudo venha unicamente do Senhor, para nos dar vida e vida em abundância, em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que está escrito na palavra: os justos e os ímpios. Bem, a palavra, o título dela já diz tudo. Quem são os justos? Aqueles que dão ouvidos à voz de quem? De Deus. Aqueles que obedecem a Deus, aqueles que seguem a orientação de Deus, aqueles que seguem a direção do Espírito Santo, aqueles que praticam a palavra de Deus. Então o que esse tem a ver com os ímpios? Quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que não dão ouvido à voz de Deus, são aqueles que menosprezam a Deus, são aqueles que rejeitam a Deus, são aqueles que não fazem a vontade de Deus. Os ímpios são aqueles que não creem na palavra de Deus. Os ímpios são aqueles que são contra a palavra do Senhor. E eu vou dizer uma coisa para vocês: muitos desses ímpios hoje estão até mesmo dentro das igrejas do Senhor Jesus. Como assim? São pessoas, são lobos travestidos de ovelhas, pessoas que dizem até mesmo ser cristão, pessoas que dizem até mesmo serem de Deus, mas são contra a palavra de Deus. Hoje mesmo eu fiz uma live, e nessa live, depois de ter dado uma palavra, alguém acompanhou a live de hoje de manhã? Depois de ter dado uma palavra, depois de ter orado pelas pessoas, aí eu pedi uma ajuda financeira para propagar o Evangelho de Jesus na rádio, que abriu uma porta para a gente na rádio, e a gente tem que pagar para fazer o programa. E aí eu pedi uma ajuda. E sabe de quanto foi a ajuda? De quanto, irmão? De quanto foi a ajuda? R$15. Pedi uma ajuda de R$15. Aí um rapaz, assistindo a live, falou assim: vai procurar um trabalho. Mandando eu procurar um trabalho. Graças a Deus, o meu trabalho é o mais importante que existe na terra. É o trabalho de cuidar de almas, de ajudar almas,
é o trabalho de dirigir as almas para o reino de Deus, né? Aí eu disse, esse aí é contra o Evangelho, esse aí é contra a palavra, porque eu pedi R$15 para pagar o programa de rádio para pregar o Evangelho. Eu não pedi para comprar carro, eu não pedi para comprar uma roupa, eu não pedi para comprar um tênis. Os R$15 eu pedi para entrar na rádio. Então, se alguém é contra a pregação do Evangelho. Aí eu fui dar uma olhada lá no perfil lá do rapaz, um tal de Flávio do Satanás aí. Eu fui dar uma olhada lá no perfil dele. O cara tem na igreja, o cara frequenta um ministério. Vocês estão entendendo sim ou não? Quer dizer, frequenta uma igreja, frequenta um ministério, mas é um lobo travestido de ovelha, que não concorda com a pregação do Evangelho, que não está do lado de Deus, que está do lado do diabo. E dentro da igreja do Senhor Jesus está cheio de pessoas ímpias, cheio. E a quem você tem dado ouvido? Quantas pessoas não ouviram o que esse rapaz usado pelo diabo fala? Quantas pessoas dentro da igreja que ele frequenta dá ouvido ao que ele fala? Porque ele é um cara altamente contra o Evangelho. Ele é um cara que está do lado do Satanás. Porque achar ruim que um pregador peça uma ajuda de R$15 para ajudar no programa de rádio para pregar o Evangelho, tem que ter muito demônio no corpo, tem que ter muito diabo na vida para achar ruim. Vocês estão entendendo sim ou não? Sim. E a Bíblia nos mostra que nós temos que nos vacinar contra esse tipo de lobo, contra esse tipo de pessoa. Olha o que diz aqui, ó: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus, em cumprir a palavra de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Gente, por que a vida de muita gente não vai para frente? Por que a vida de muita gente está amarrada? Você sabe por quê? Porque tem dado ouvido a conselho dos escarnecedores, porque tem estado na roda dos escarnecedores, porque tem estado dando ouvido a ímpios. Não, mas eu só ando com pessoa da igreja. Quem é essa pessoa da igreja? Qual é o pensamento dessa pessoa da igreja? Essa pessoa da igreja que você anda com ela, concorda com tudo que você tem escutado da pregação da palavra do altar? Porque se ela não concorda, ela é uma ímpia. Se ela não concorda, ela é uma escarnecedora. E a vida de muita gente tem sido amarrada por causa disso. Uma pessoa falou assim para mim esses dias: ah, bispo, não sei o que, eu não vou fazer mais isso, tal, eu não vou mais ter essa aliança, porque isso e aquilo outro, porque deu ouvido à voz de um escarnecedor, porque deu ouvido à voz de um ímpio. Ah, mas esse ímpio era um pastor. É ímpio, é ímpio. As igrejas do Senhor Jesus estão cheias de pregadores ímpios, está cheio de obreiros ímpios, está cheio de membros ímpios que não creem na palavra. Ele não crê, ele nem faz o que Deus manda, ele nem se lança como Deus manda, e impede de outros se lançarem, impede de outros fazerem, impede de outros acreditarem. Então a pergunta da noite é: você tem dado ouvido a quem?
A quem você tem dado ouvido? Qual é o conselho que você tem dado ouvido? É simples você saber o que você está praticando. O que você está praticando vem de um conselho de quem? O conselho que você está recebendo é de um ímpio? O conselho que você está recebendo é de uma pessoa que não tem nada a ver com Deus e você está praticando aquele conselho? Como assim vai dar certo? Não vai dar. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque a Bíblia é verdadeira ou a Bíblia é falsa? É verdadeira. Então ela diz para a gente não aceitar conselho dos ímpios, não andar na roda dos escarnecedores, e a gente aceita, e a gente concorda com aquele conselho, e a gente concorda com aquilo que o ímpio está falando, e espera que venha dar certo. Não vai. É por isso que a tua empresa não vai para frente. Em vez de dar ouvido à voz de Deus, dá ouvido a homens que bebem, a homens que fumam, a homens que se prostituem, a homens que são corruptos, a homens que fazem tudo de errado. Aí você dá ouvido. A pessoa dá ouvido a gente como estes, mas não dá ouvido a gente que está pregando no altar, que o que sai da boca vem de Deus. Vocês estão entendendo, sim ou não? Quem está entendendo? Quem está entendendo? É importante que você entenda que a Bíblia é a boca do Senhor falando. E quando você dá ouvido ao que sai da Bíblia, quando é que você dá ouvido? Quando você pratica, quando você segue o que está escrito, você está dando ouvido à voz de Deus. Mas quando você dá ouvido ao que sai da boca do ímpio, observe, é justamente o que é contra a palavra. Me diga uma coisa, esse rapaz aí, esse tal de Flávio, que diz que é crente, ele é crente mesmo ou ele é ímpio? Porque se ele é crente, ele está dizendo assim, ele vai botar nos comentários o quê? Gente, vamos ajudar, 15 reais não é nada, vamos ajudar, entendeu? Vamos dar até mais, para o bispo pregar o evangelho na rádio. O que segue a direção de Deus, ele está do lado de Deus, ele está do lado do trabalho de Deus, da propagação do evangelho de Deus, do Senhor Jesus. Mas o cara que diz, vai arranjar um emprego, vai arranjar um trabalho, ele está o quê? Condenando o fato de eu pedir um valor para ajudar a pregar o evangelho. Um cara desse está do lado de Deus? Não. E quantos dão ouvido a um conselho desse? É mesmo, não vou ajudar não. É mesmo, não vou dar não. É mesmo, não vou dar esse dinheiro não. Esse cara tem mais é que procurar um emprego mesmo. O cara está pedindo para ajudar a pregar o evangelho. Aí você vai dizer que um cara desse está do lado de Deus? Ele está do lado de Satanás. Aí a vida de muita gente vai sendo amarrada, a vida de muita gente vai ficando para trás, a pessoa não cresce, a pessoa não desenvolve. Tem muito amigo que você acha que é amigo, mas é ímpio. Não esqueça que são ímpios. Não esqueça que são pessoas que não estão do lado de Deus. Tem muitos que nem na igreja vêm com você. Tem muitos que nem na igreja estão buscando a Deus com você. Se alguns que estão na igreja são ímpios também, porque não acreditam e não estão do lado, não concordam com a Bíblia, só faz o que ela acha que deve ser feito, imagine quem não vem, imagine quem não busca. Aí você vai dar ouvido, aí você vai seguir conselhos desses, não vai dar certo nada na tua vida, não vai dar certo nada. Você quer que as coisas venham a dar certo na sua vida? Siga o que Deus fala.
siga o que o Senhor fala. E eu pergunto à igreja e a todos que estão em algum lugar acompanhando: quem está falando aqui nessa noite? Quem está falando? Ninguém sabe, né? Quem está falando? Deus está falando através da minha boca. Como é que você sabe que é Deus? É só você ver tudo o que eu falei. Tudo que eu estou falando aqui, tem alguma coisa contra o Evangelho? Tem alguma coisa para impedir do Evangelho crescer? Então vem de Deus. Então vem de Deus. Então é Deus falando. Agora, quando a coisa é contra o Evangelho, quando a coisa é contra o crescimento da obra, aí, meu irmão, é do diabo. Aí vem de Satanás. É muito comum a pessoa estar no trabalho e ela diz assim no trabalho: hoje é segunda-feira, vou na igreja clamar para um crescimento financeiro. Aí tem um ou outro que fala: que igreja, que nada, não trabalha não para tu ver. Não trabalha não para tu ver se tu vai ter algum crescimento financeiro. Que está a igreja, que está buscando a Deus. Aí tem cristão que chega e faz: é mesmo, né? Hoje eu não vou não. Ela deu ouvido à voz de Deus ou à voz do diabo? Deu ouvido à voz do diabo. Aí como é que ela quer crescer? Não vai crescer. Não vai crescer. Vai estar na igreja só fazendo isso, ó, batendo palma do testemunho do irmão que dá ouvido à voz de Deus. Você tem que saber o que vem de Deus e o que vem do diabo. Você tem que saber que todo conselho que ele sugere algo contra o Evangelho, contra Deus, todo conselho que for assim, vem do diabo, vem de Satanás. Fulano, domingo de manhã tu vai para a igreja buscar a Deus? Poxa, tu não cansa não, trabalha a semana toda, e domingo de manhã, em vez de dormir mais um pouquinho, tem que ir para a igreja? Que conversa é essa, rapaz? Descansa um pouco, fica um pouco com a família, vai passear aqui para a igreja. Aí a pessoa: é mesmo, né? É mesmo, não vou não. Vocês estão entendendo, sim ou não? Ela está dando ouvido à voz de Deus ou à voz do diabo? Porque foi algo que impediu dela ter um relacionamento melhor com Deus. Vocês estão entendendo? Sim ou não? A pessoa tem a empresa dela, a pessoa tem a loja dela, tem um comércio, a loja. Aí está lá numa dificuldade e tal, não sei o que e tal. Aí chega um lá que não tem nada a ver com Deus e começa cheio de palavra negativa. Cheio de palavra negativa. Não vai dar certo. Não sei o que. Isso e aquilo outro. Vocês estão entendendo, sim ou não? Olha, se eu fosse você, eu dava um jeito aí para fazer uma transação errada na nota fiscal. Se eu fosse você, eu dava um jeito aí para fazer um gato. É gato que chama? Da energia. Se eu fosse você, eu fazia tal coisa. Aí eu pergunto: isso tudo é conselho que vem de Deus? Isso tudo é conselho que vem do quê? Aí tem gente que dá ouvido, aí tem gente que faz. O que vai acontecer com essa empresa? Vai quebrar. O que vai acontecer com essa empresa? Vai ficar impossibilitada de entrar clientes, porque é uma empresa que o dono dela segue conselho dos ímpios, segue conselho dos escarnecedores, que ele dá mais ouvido ao que o ímpio fala do que o que Deus fala para ele. E aí como é que Deus vai abençoar? E aí como é que Deus vai dar a vitória? Tem muita gente que era para ser muito mais abençoado, tem muita gente que era para crescer de forma grandiosa, mas não dá ouvido à voz de Deus, dá ouvido a um cachaceiro, mas não dá ouvido à voz de Deus, dá ouvido a um cara que vive uma vida toda errada lá fora.
mas a voz de Deus não dá ouvido. A pergunta da noite: você tem dado ouvido a quem? A Deus? Então você tem feito tudo que Deus está mandando? Tudo que você tem feito está provando que você está do lado de Deus? Entenda, numa simples coisa: fulano está certo, não vou hoje não para a igreja. Isso aí já está contra Deus. Que é isso, bispo? Ou você acha que Deus vai dizer para você: olha, você está cansada hoje, não vai para a igreja hoje não, descansa aí, tá? Se Deus, Ele fez a campanha, chamou você para a campanha de oração, aí Ele chega para você: você está cansado mesmo, não vai hoje não, descansa um pouquinho. E aí? Não tem uma contradição aí? Tem ou não tem? Claro que tem, gente. Você está dando ouvido a quem? Tem gente na igreja que está dando mais ouvido à voz do mundo, aos ímpios, do que a Deus. Ah, Fran, tu é dizimista? Tu dá 10% do teu salário. Tu está apertado aí, tu ainda vai dar 10%. Que Deus é esse que não entende que se tu esse mês não der os 10%, Ele vai brigar com você, vendo você apertada? Que Deus é esse? O ímpio, usado pelo diabo, falando com a pessoa. E tem alguns que se deixa levar. É mesmo, né? Deus está vendo meu aperto, Deus está vendo minha situação. É mesmo, né? Eu acho que Deus não vai ligar não, se eu não der o dízimo esse mês. Eu acho que Deus não vai ligar não. Não vou dar esse mês não. Ela deu ouvido à voz de Deus ou à voz do diabo? A voz do diabo. Escuta uma coisa: com Deus não existe contradições. Ele jamais vai concordar com algo que Ele mandou você fazer. Aliás, Ele jamais vai discordar de algo que Ele mandou você fazer. Jamais. Ele vai discordar. Jamais. Então não pense você que Deus vai concordar quando alguém diz para você: não devolve o dízimo não. Quando alguém diz para você: não cumpre com o teu voto não. Quando alguém diz para você: não vai na campanha de oração hoje não. Quando alguém diz para você: não ora hoje não. Deus jamais vai discordar do que Ele manda você fazer. Então tudo que é palavra, tudo que é conselho que mostra discórdia do que Deus mandou tu fazer, vem do diabo, não vem de Deus. Então a Bíblia diz aqui que não devemos dar ouvido a conselho de ímpio, nem nos sentar na roda dos o quê? Escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, não no conselho dos ímpios. Nós temos que ter prazer em fazer o que Deus está mandando. Nós temos que ter prazer em cumprir o que Deus tem orientado. Mas foi minha mulher que falou, o diabo falou na boca dela. Foi meu marido que falou, o diabo falou na boca dele. Falou. Vocês estão entendendo, sim ou não? Foi um amigo que falou, o diabo falou na boca do amigo. Foi uma pessoa que me ama muito, o diabo falou na boca deles que te ama muito.
Deus não vai discordar do que Ele está te orientando a fazer. Não vai. Bota isso na sua cabeça. Ele não vai discordar. Não vai. Ele vai lutar sempre para você concordar e fazer o que Ele tem orientado. É o que Ele vai fazer. Muitas vezes um pastor chega e diz: vou sair da obra, vou desistir, vou largar a pregação da palavra. Pois é, conversei com fulano, conversei com meu pai, conversei com minha tia, conversei com minha mulher, conversei com meu cachorro, conversei com meu papagaio, e eles concordaram que eu tinha mais que sair para arranjar um emprego. Tudo foi o diabo falando na boca de cada um deles. Então, para que Deus tenha chamado você para fazer algo? Deus chamou você para fazer algo, uma obra. Ele chamou você para você fazer temporariamente. Sabe aqueles empregos temporários que as lojas dão aí no final do ano? Vaga de emprego temporário, 2 meses, 3 meses. Deus chamou o pastor para fazer a obra dele temporariamente? Não. A vida inteira, a vida eterna. E pode observar, quando o pastor diz: vou sair da obra, ele já ouviu o conselho de muita gente. Na maioria das vezes, ouviu da mulher a concordância. É claro que teve mulheres que não concordaram. É claro que teve mulheres que disseram: não, não saia não, não faça isso, vamos continuar. Aí: não, já tomei minha decisão. Tem uns que até Deus, já orei a Deus, e Deus falou. Quem falou foi o diabo, irmão, não foi Deus não. E pode ter certeza, ela conversou, o cara conversou com alguém. Ele conversou com alguém. Ele conversou com alguém que não tem nada a ver com Deus, que não obedece a Deus. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, você tem dado ouvido a quem? Que tipo de conselho você tem praticado? O conselho que mostra que você está do lado de Deus? Ou o conselho que mostra que você está do lado do diabo? Quem quer crescer financeiramente? Levanta a mão. O único conselho que você deve seguir é esse aqui. O único conselho que você deve seguir para crescer financeiramente é esse aqui: a Bíblia, a palavra. E Deus, Ele vai abençoar a sua vida. Diga glória a Deus. Vocês entenderam alguma coisa? Quem está em casa, entendeu alguma coisa? Entendeu? Deus falou com você? Se Deus falou com você, digita aí: Deus falou comigo nessa noite. E Ele quer continuar falando. Quarta-feira, às 19h30, eu vou estar pregando, eu vou estar orientando, eu vou estar dando conselho que vem de Deus através da Bíblia, lá em Santo Amaro, na quarta-feira profética, às 19h30. Aqui vai estar o pastor Tiago. Amém, gente? Amém. E Deus vai dar a vitória. Vai ou não vai? Vai. Levanta a sua mão. Pai, em nome de Jesus, graça te damos por esta palavra, e estamos certos que o Senhor falou ao coração de todos nós. Muito obrigado por esta bênção. Eu te agradeço hoje e para todo sempre. E o que crê, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glorifica bem forte o nome desse Deus. Deus abençoe vocês e até a próxima, em nome de Jesus.